Olá, galera, boa noite. Tudo bem com vocês? Curta, comente, compartilhe e vamos continuar aqui com a nossa segunda parte do estudo da primeira aula sobre o surgimento do Espiritismo. Vamos lá. As Irmãs Fox. Golpes produzidos por um espírito desencarnado em uma humilde casa no vilarejo de Hydesville, estado de Nova York, Estados Unidos da América, deram a origem ao que posteriormente foi chamado de moderno espiritismo, tá? Foi aí onde começaram mesmo os estudos do espiritismo. No centro dos acontecimentos, encontramos Margaret, que nasceu em 1833 e veio a falecer em 1892, e Lea, que nasceu em 1814 e veio a falecer em 1890. Fox, médiums de efeitos físicos. Em dezembro de 1847, a família Fox, composta por pai e mãe metodistas e duas filhas, Margaret, então com 14 anos, e Kate, de 10 anos, alugou a casinha modesta e já com fama de mal assombrada. Lea, à época, morava em Rochester, onde ensinava música. Em meados de março de 1848, certos ruídos começaram a acontecer na casa dos Fox e foram crescendo em intensidade. Por vezes eram batidas em outros sons, como o de arrastar de móveis. Na noite de 31 de março, os fenômenos se intensificaram, de modo que o barulho se tornou mais alto e numa frequência mais acentuada. Foi então que a jovem Kate desafiou a força invisível a repetir as batidas que ela ininterruptamente fornecia com os dedos, embora o desafio tivesse sido feito com palavras suaves. Foi prontamente respondido. Após uma investigação realizada, os Fox souberam que tratava-se de um espírito assassinado naquele local e enterrado na adega, a 10 pés de profundidade. Ou seja, a maioria das casas ali nos Estados Unidos, elas têm o porão. As que não têm porão, tem o sótão, tá? Então, logicamente que esse indivíduo, ele foi enterrado ali no porão daquela casa, tá? As comunicações por meio de pancadas continuaram até que, para convencer os detratores de que o fenômeno era autêntico, as irmãs Fox começaram a fazer demonstrações públicas. A primeira delas se deu em 14 de novembro de 1849, no Corinthians Hall. Olha, gente, Corinthians é famoso até nos Estados Unidos. O maior salão de Rochester, resultando na organização do primeiro núcleo de estudantes do espiritismo moderno. Várias comissões foram organizadas para estudar o fenômeno e Kate, Margaret e Lea foram exaustivamente expostas e estudadas. Em Lilydale, atualmente encontra-se a sede central regional dos espiritualistas americanos, junto com a velha casa da família Fox. Apesar de que os Estados Unidos é considerado um país protestante, tá? Então ali a maioria é de evangélicos, tá? E uma grande minoria e uma pequena minoria serve outras religiões, assim como os católicos, os espíritas, e agora estão entrando religiões afro-brasileiras como Umbanda e Candomblé, tá? As mesas girantes e Kardec. Na América do Norte foi desenvolvido o método da comunicação com os espíritos, usando-se o alfabeto. Falava-se o alfabeto e se pedia ao espírito para indicar, por batidas ou pancadas,
as letras que compunham as desejadas palavras. No final de 1850, surge uma nova maneira de comunicação. Bastava simplesmente que os médiuns se colocassem ao redor de uma mesa sentados, em cima da qual punham as mãos, erguendo um de seus pés. A mesa daria uma pancada toda vez que fosse proferida a letra que servisse ao espírito comunicante, para completar palavras e frases. Esse processo, apesar de muito lento, produzia excelentes resultados. Foi o início das mesas girantes ou falantes. Aqui, né, as pessoas acabam fazendo, como se diz, a brincadeira da moeda e a brincadeira do copo, né? E realmente ali tem espírito, porque eu tenho experiências, né, de que eu estava na casa de uma colega e o menininho olhava para o copo, e o copo andando sozinho, conforme a gente perguntava, e o menininho falou que tinha gente dentro do copo. E o que aconteceu com esse copo? Esse copo estourou. Então todo mundo saiu correndo, gritando que nem louco, porque o copo tinha estourado, tá? Mas o único que viu o espírito ali foi o menininho. E rezava a lenda que se o copo estourasse, o que acontecia? Uma das pessoas ali da mesa morreria, tá? Não sei quem foi que morreu. Eu só sei que todo mundo se mandou. Vamos continuando aqui. No fim de 1850, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde chamado de Allan Kardec, expressa sua opinião sobre tais manifestações. Só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Rivail era um homem de ciência e não se dava a credulidade gratuita sem análises racionais. A incredulidade inicial, contudo, foi vencida. Na primeira vez que presenciou o fenômeno das mesas girantes, em maio de 1855, afirmou: entrevi naquelas aparentes futilidades no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo, tá? Então depois que o futuro Allan Kardec viu que esses fenômenos eram verdadeiros mesmo. Até então, ele estava cético quanto a isso. A continuidade dos estudos permitiu a Rivail aplicar nesta nova ciência o método experimental. Percebeu nas primeiras observações que os espíritos, por serem os homens desencarnados, eram limitados como nós e também sujeitos a enganos. Esse pensamento o levou a estruturar o trabalho da codificação da maneira metódica. Utilizava-se de inúmeros médiuns para realizar a comparação e a fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e outras vezes refeitas. Então aí ele tinha que sempre estar fazendo experiência para poder comprovar que o fato ocorrido era verdadeiro. Esse trabalho resultou na primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que vamos estudar profundamente aqui. A obra foi lançada sob a autoria de Allan Kardec, pseudônimo que fora revelado pelo espírito Zéfiro, nome utilizado em uma das encarnações anteriores, na qual Rivail era um sacerdote druida, tá? Então, nós vamos parar aqui, tá? É muito interessante, tá? O estudo espírita. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Quem está vendo esse vídeo, porque eu também sou estudante, né? Agora já estou no segundo ano, mas essa parte aqui eu estudei no primeiro ano e eu, né?
Estou fazendo mais um estudo dessa parte para que eu não possa me abandonar de vez nos estudos espíritas e nem tampouco deixar de entender. E quem gostar de entender é uma boa, tá bom? Estudar comigo. Obrigada, boa noite, curta, comente e compartilhe. Até logo.